Oi, meu nome é Gislene Westphal e no Espaço Jovem de hoje nós vamos conversar sobre o que faz Deus sorrir. Se nós fomos planejados para agradar a Deus, como que a gente pode agradar a Deus? Para a gente agradar alguém, a gente precisa conhecer essa pessoa. E para conversar com a gente sobre isso hoje, nós convidamos... Meu nome é Gisela, eu nasci no Rio de Janeiro, mas morei em São Paulo também e agora estou em King, Texas, estudando comunicação. Meu nome é Henrique Gomes, eu nasci também no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, estudei no IASP e agora estou em King, Texas, fazendo teologia. Sou terceiro ano de teologia. Meu nome é Rubens Prois, eu morei em São Paulo, nasci em São Paulo e hoje estou no Texas terminando International Business. Que é administração. Que é administração, Isso. seria administração. Meu nome é Carolina, tenho 23 anos. Eu nasci em Goiânia, morei em Brasília por mais ou menos 13 anos. E há mais ou menos 3 anos estou nos Estados Unidos estudando enfermagem em King, Texas. Para a gente começar, eu acho que primeiro a gente precisa saber qual é o caminho para você conhecer alguém e agradar essa pessoa. Alguém já tentou agradar alguém sem conhecer? Já, eu acho que a primeira coisa que você faz é sorrir para a pessoa. Claro, você tem o primeiro olhar, a primeira coisa que você sempre fala quem você é. E depois disso você tenta conversar e tenta ser o melhor possível de você para aquela pessoa. E Henrique, e aquela menina que você tenta convidar para sair a primeira vez, você não sabe o que ela gosta, o que não gosta, o que a gente faz? Leva uma florzinha, leva um chocolate? Tentando sempre impressionar, né? Mas eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o que você gosta e mostrar e dar para ela o que você gosta, ou para ele também. E você sempre tenta dar o seu melhor. Você nunca vai levar no primeiro encontro, ou nem no primeiro encontro, numa primeira amizade, você nunca vai falar os seus defeitos. Não. Eu nunca falei os meus defeitos no início de uma amizade. Você sempre vai falar, ou vocês sempre vão conversar de algo que é muito bom para você, que você é bom, que você é capaz, né? E eu acho que com Deus é mais ou menos assim. Às vezes a primeira vez que você não conhece muito bem a Deus, o que você faz? Você vai tentar descobrir qual a melhor maneira de fazer Deus sorrir. Alguém já descobriu? É difícil. É difícil se você pensa no ponto que se você precisa fazer isso, se você acha que isso é uma obrigação, entendeu? Deus te criou e não é uma obrigação você fazer Deus sorrir, mas só de viver a vida que Ele planejou para você já vai fazer Ele sorrir naturalmente. Mas às vezes eu acho que assim, quando uma criança nasce, os pais estão ali, tem momentos que eles ficam tristes. E eles ficam tristes porque você fez alguma coisa errada ou você não agradou ele em algum aspecto. E com os nossos pais a gente sabe. E com Deus? Mas não é que seja que você fez algo de errado só. É algo que ele sabe que se você fizesse de maneira diferente, seria melhor para você. É esse o ponto. Não é errado ou certo muitas das vezes. Muitas das vezes seria melhor. Você sabe que se você fizesse de outra maneira, seria melhor para você, seria melhor para sua vida, seria melhor para sua saúde. Então, esse tem muitas vezes seria a diferença também, eu acho. E muitas vezes a gente não quer aceitar isso, né? A gente olha a situação e você fala, isso aqui não é nenhum problema, entendeu? Não é pecado. A gente tenta classificar as coisas como sendo pecado ou não pecado, mas se você for olhar as consequências depois, você fala, realmente não deveria ter feito. Mesmo que não seja um pecado ou que não esteja na Bíblia nos 10 mandamentos. Né? Verdade. Porque muitas vezes a gente fica ali nos 10 mandamentos, mas eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu louvo a Deus, mas só isso. É hora que a gente tem que olhar na Bíblia como um contexto. Exatamente. A gente não olha na Bíblia como os 10 mandamentos, mas a gente olha em todos os exemplos, todas as histórias que foram escritas no Velho e no Novo Testamento, o exemplo de Jesus, quando ele veio na Terra para poder deixar o exemplo para a gente. Então acho que a gente tem que olhar em todo um contexto, não só em certas partes, também não só interpretar de certa maneira. Eu sempre gostei de fazer o meu relacionamento com Deus e comparar um relacionamento ou como um casamento, como eu não sou casada, eu sempre tentei relacionar com um namoro. Que no namoro eu gosto de receber ligação e eu gosto de fazer ligação, então eu tenho que ligar pelo menos todos os dias, eu tenho que conversar com a pessoa, eu tenho que me encontrar com ela e eu vou descobrir o que faz ele feliz. É natural. E quanto mais você conversa,
mais flui. Quanto mais você tem contato com a pessoa, quanto mais você conversa, sabe da pessoa, sempre fica mais fácil. Você sabe o que ela gosta. Você pode contar 1 mais 2 mais 3, ficar contando 1. E vai ser gostoso. Você não, o tempo passa, você não vê passar. Eu acho que depois que você conhece a pessoa, e qualquer coisa que você faz vai ser agradável. Vai. Entendeu? Eu acho que é a mesma coisa com Deus. Se você tira o seu tempo para orar, para ler a Bíblia, depois de um tempo você vai ver que não é tão difícil como parece. E acaba se tornando um hábito. Assim, tem muitas pessoas, e eu sempre coloquei na minha vida, tentar colocar Deus em primeiro lugar e fazer aquilo daquela forma que eu gostasse de fazer, não que eu fosse obrigada. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo meio obrigado. E eu coloquei um hábito na minha vida, e o hábito se torna uma coisa que você não pode viver mais sem. Verdade. É muito interessante isso. E eu coloquei assim, de manhã, se eu não leio a Bíblia, eu não consigo sair de casa porque está faltando alguma coisa. Está faltando ali ter algum contato a mais. E é a única maneira da gente conhecer a Deus. Porque com o relacionamento você pode conversar, você pode ver, você sai junto, você passeia. Mas e com Deus? Você sabe como conhecer a Deus? Gi, você sabe? Você tem assim uma ideia como que você conhece a Deus? Eu acho que se você manter o relacionamento com Ele, você consegue ver mais e mais de Deus. E você consegue ver Deus na sua vida mais e mais e mais. Então, se você começa, como você disse, no começo do dia, você vai ver Deus em cada coisa que você fizer no dia. É assim que você vê e você agrada a Deus. Acho que a parte mais difícil pra gente é aquele negócio que você não pensa que você não tem uma resposta. Você não está vendo a pessoa, você não tem uma ideia, assim, mas eu não vejo Deus, eu não escuto. Como que Ele está escutando? Você fica daquele jeito, assim, como que eu posso conhecer? Como que eu sei que eu estou agradando a Ele? Se eu não estou vendo, se eu não consigo, se eu não escuto? Você fica assim, mas pelas coisas, pela sua vida você acaba notando, e Deus mostra para você. Acho que só de você já estar aqui já é uma resposta de Deus. Já demonstra que Ele está com você. Alguém já fez alguma coisa e falou assim, nossa, isso eu agradei a Deus. Eu acho que hoje eu agradei a Deus. Alguém já teve uma experiência assim? Porque muitas vezes a gente tem uma situação na nossa vida e quando você acaba de passar por aquela situação, você fala, eu acho que Deus não gostou do que eu fiz. Já se sentiram assim? Eu já me senti assim, muitas vezes. Falei assim, nossa, eu acho que Deus não gostou do que eu acabei de fazer. Mas muitas vezes a gente se lembra mais das coisas que a gente fez que Deus não gostou do que as coisas que a gente fez que Deus gostou. Geralmente a gente tende a esquecer as coisas boas que a gente fez. E, entendeu? Só ficar martelando nas coisas velhas. Que também é uma coisa ruim, porque Deus perdoa a gente no qualquer coisa que a gente fez. Então isso é uma maneira também que é meio diferente. E isso me faz pensar, Henrique, que é interessante, eu nunca tinha reparado isso até eu ter uma experiência com uma amiga, que ela nunca se sentia perdoada. E pelo fato de ela nunca se sentir perdoada, ela não conseguia sair daquele problema. Ela estava sempre encarando aquele problema e sempre tendo que lidar com aquilo. No dia que ela pensou, ela falou, não, entendeu? Deus me ama e o que eu vou fazer melhor para poder agradar Ele, Ele vai responder. Ele está me escutando, Ele está fazendo, Ele me ama. A partir do momento que ela reconheceu que ela precisava ser perdoada, que ela já tinha sido perdoada, as coisas mudaram. E ela começou a agradar a Deus com as atitudes novas, que agora ela se sentia livre para poder fazer, ela falava, não, realmente Deus me ama. Eu acho tão interessante quando na Bíblia fala que Davi foi um servo segundo o coração de Deus. Imagina, o que ele não fazia para agradar a Deus? Porque para ser segundo o coração dele é porque Deus se agradava muito com a vida dele, né? E eu tive uma experiência uma vez que nós estávamos em casa, eu e minha família, e estava eu e minha irmã passando um domingo legal, a gente estava assistindo filme, curtindo e chegou na hora de comer, né? Eu falei assim, vamos fazer aquele sanduíche? Vamos. Então, pegamos tudo que a gente mais gostava, assim, e fizemos um sanduíche. Mas, gente, sabe aquele sanduíche que você tem água na boca? Só de... Lembrando, né? Lembrando, assim, só de lembrar me dar água na boca. É uma coisa, assim, nós fizemos aquele sanduíche, aí fizemos um leite com Toddy, toda aquela coisa. Aí, naquele momento, a campainha tocou. Aí eu fui atender, tinha acabado de chover, um dia de verão, então tava calor, tinha acabado de chover, tava gostoso. E
Aí era um homem que estava com uma faixa assim na cabeça, eu acho que ele estava, com certeza ele estava machucado. E ele falou assim, olha, eu tô há 4 dias sem comer, você tem o que para me dar alguma coisa para comer ou dinheiro? Naquela hora eu olhei assim, a minha irmã, sem ela pensar, ela pegou o sanduíche e começou a embrulhar e falou, vamos dar. Aí eu falei, vamos. Será que dá pra cortar? Da metadinha. Vamos dar metade. Mas assim, aquele impulso dela me fez também ter um impulso e falar assim, então vamos dar aquela. E pegamos o Toddy que a gente bateu, uma banana, o sanduíche e demos. Gente, a ver o sorriso no rosto daquele homem, eu me agradei. E eu acho que Deus se agradou com aquela atitude. Entendeu? Por mais que eu tenha falhado depois, eu tenha pecado depois, eu tenha feito coisas que Deus não se agradasse tanto comigo, mas naquele momento eu acho que o céu sorriu. É verdade. Porque eu alimentei um filho de Deus, o meu irmão também, né? E muitas vezes você sabe que não faz agradar a Deus. E mesmo se você vê a vida de Davi, ele não teve a vida perfeita. Não teve. Mas mesmo assim, Deus ainda olhou para ele e falou, eu gostei do que você fez na sua vida. Eu acho que ele teve não um pecado, mas ele cometeu um erro que hoje na nossa sociedade a gente é difícil aceitar. Traição, matou. É difícil. Mas é engraçado porque ele reconheceu. Ele reconheceu. E é o que a gente volta naquele mesmo tópico, entendeu? Ele reconheceu e é por isso que Deus falou, não, está aberto para você poder ser perdoado. E ele não só caía, mas ele falava, não, eu caí, mas espera aí, entendeu? Tenha misericórdia de Deus que me ajuda, que me levanta, que me sustém. Ele levantava e continuava. Exatamente isso. Nunca se esqueça, você pode agradar a Deus com a sua vida, mesmo que você ache que a tua vida de pecado, de ser humano que nós somos, de pecadores, não possa agradar a Deus. Com certeza, tem muitas atitudes que faz Deus sorrir. E essas atitudes são feitas por você. E uma coisa que eu acho super legal é assim, que quando eu acabo de conversar com alguém, se eu conversei com aquela pessoa, eu consegui não falar mal de ninguém. Eu consegui não ver o defeito. Porque muitas vezes você está conversando com uma amiga e passa uma outra pessoa e você fala, nossa, você viu a roupa dela? Ou você viu o jeito dele? Ai, que horror, não acredito. Isso não agrada a Deus. Mas se você olha no coração daquela pessoa e você fala, nossa, mas ele é uma pessoa muito boa. Ele tem um coração muito bom. Isso agrada a Deus. Que perfume gostoso que você tá. Que perfume gostoso, exatamente. Eu acho que a gente tem que buscar, como, mesmo no relacionamento, o que você faz o teu melhor para agradar a outra pessoa, nós temos que fazer o nosso melhor para agradar a Deus. Só que como a gente sabe qual é o melhor para agradar a Deus? É o que Ele nos deu na Bíblia. Muitas vezes Ele fala, se alimente bem. Não é porque é pecado você comer carne ou isso. Exatamente. Ou você não fazer exercício. Mas sim porque se você se alimentar bem, você está fazendo um benefício a você e agradando a Deus. A Deus. O nosso corpo é um templo do Espírito Santo, É o quer templo. queira, quer não. Então a gente tá se alimentando, tudo, não é pecado, não é. É melhor para nossa saúde. E Deus quer nos ver viver 100 anos, 120 anos. É difícil? É difícil. É difícil, nos gente. dias de hoje é muito difícil. Você chegar nos 80, você já tem que feliz, todo. É difícil, mas Deus tem um plano para cada um. E se você puder, por que não? O que você vai fazer diferente se você não precisa? E é engraçado como que eu estou pensando aqui em várias coisas que a gente pode aplicar essa questão de agradar a Deus e me vem na mente tipo tópicos muito polêmicos na igreja hoje. Acho que em qualquer igreja a questão de que tipo de roupa que eu visto para na igreja, que tipo de música que eu devo escutar, entendeu? Será que a música que eu estou escutando é a música que agrada a Deus? Quais são os padrões que eu estou usando para poder escolher o meu estilo de vida? E será que isso está de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Deus quer? E infelizmente hoje em dia o brasileiro às vezes tem o jeitinho brasileiro de ser. E muitas vezes a gente arranja um jeitinho também para Deus. E o que está escrito na Bíblia, você fala, mas naquela época isso era importante. Hoje em dia não é tão assim. E quer queira, quer não, quer você aceite ou não,
O que está na Bíblia não muda, porque Deus não muda. E quem escreveu a Bíblia foi Deus. Com certeza. Né? Mas é difícil, por exemplo, você ver uma tribo africana. O jeito deles de se expressar é diferente. É diferente. Mas é aquela coisa que ela tá falando, cada um dá o seu melhor. Eu sou melhor. Certo? Então, por exemplo, você não pode falar para mim qual que é o melhor, porque eu tenho uma concepção de o que é melhor e você tem uma O concepção seu melhor diferente. não é o meu melhor. Uhum. O seu melhor pode ser 1000 vezes melhor do que o meu, ou pode ser pior. Mas se eu dou o meu melhor, Deus não pediu para fazer o melhor da Carol, o melhor da Gisela. O meu melhor. Ele não vai julgar pelo que os outros fizeram, comparar. Ele vai julgar comigo. Ele não vai julgar com o outro, nem comparar. O que eu fiz o meu melhor ou não fiz? Mas é importante a gente lembrar que sempre o nosso melhor que a gente faz tem que ser de acordo com o melhor de Deus. Tem que ser de acordo com o melhor que Deus, o exemplo que Ele deu, a palavra dele. Porque às vezes a gente fala, então como é que eu vou colocar parâmetros? Como é que eu vou saber se a música que eu vou escutar tem que ser assim ou assado? E a gente tem que falar, não, eu tenho os meus parâmetros, tem coisas que eu gosto, que eu não gosto, mas o que é o melhor para Deus? Acho que às vezes a gente centraliza muito em nós mesmos, o que eu quero, o que eu gosto, o que é normal para mim, o que é comum para mim. E a gente esquece de perguntar o que é bom para Deus. Exatamente, porque assim, o melhor dele e dele pode ser diferente, mas os dois estão baseados em uma coisa só, Justamente. na Bíblia e em Jesus. Então assim, pode ser diferente porque a personalidade, cada um tem uma personalidade diferente. A Gi pode cantar e eu posso cantar. Ela pode cantar 1000 vezes melhor do que eu e eu aquela coisinha desafinada. Mas eu dei o meu melhor para Deus. Eu não preciso ficar fazendo milhares de coisas para... Mas eu tenho que tentar sempre melhorar. E você pode fazer o que você é melhor. Se você não é melhor de cantar, vai falar. Vai passar a lição, vai fazer alguma coisa diferente. Você vai orar. Se você não quer falar em público, não gosta de ficar conversando com as pessoas, vai fazer alguma coisa, vai orar. Deus deu diferentes talentos para cada pessoa, para usar como um todo. Exatamente isso. E a coisa que eu acho assim fundamental é cada um vai fazer uma forma diferente para agradar a Deus, e ao você agradar a Deus, você está agradando as outras pessoas, porque são vários estilos, então ele não precisa... Imagine se ele só precisasse de só existissem boas pessoas para pregar. Quem que ia cantar, quem que ia orar pelos outros. Quem que ia ouvir. Quem que ia ouvir. Exatamente, quem que ia ouvir, quem que, né? Como que ia ser a nossa vida? Muitas vezes a gente tem que pensar nisso também e não seguir o que a nossa mente quer. O que é muito difícil fazer. O que é muito difícil fazer. Porque a nossa mente é pecadora, o nosso coração é pecador. Exatamente. Exatamente isso. Mas o nosso maior dilema hoje em dia mesmo é saber o que Deus quer. É. E para saber o que Deus quer, é a Bíblia. Tem que ler a Bíblia, tem que estudar, tem que perder o tempo, tem que olhar, tem que ler. É o que Deus nos deu, é ali que está. É. Tem que orar e... É aquela mesma coisa, se você começa um namoro, você vai dedicar tempo para a pessoa, entendeu? E você, com Deus, é a mesma coisa, tem que dedicar aquele tempo diário, entendeu? Todas as vezes, para que você possa conhecer Ele mais e mais. E se você não dedica o tempo necessário para o namoro, o que que acontece? Vai desgastando, vai embora. Acaba. Vai embora. Você não se conhece, você não tem um relacionamento. Um relacionamento não pode ser uma coisa só com você mesmo. Exatamente. É uma coisa que você tem que dividir. É uma coisa que vai e volta, é mútuo. Exatamente. Se você não tem aquele tempo... Não adianta. Não. Não adianta Vão. você estar... exatamente. Você está perdendo tempo. Opção número 2. Tentar de novo, né? Aí você ora, dá um tempo. Mas essa coisa, às vezes com o ser humano pode dar certo, mas com Deus é só um Deus. Justamente. Então você não pode deixar Deus de lado e falar, eu arranjo outro Deus, porque o único Deus que existe é o Deus que a gente tem. Isso é fundamental. Isso é extremamente importante e é bom a gente sempre lembrar que, assim, por mais que a nossa vida possa ser diferente um do outro, a cultura também é diferente, que nem você deu exemplo da África. O jeito deles cantar, do jeito que eles cantam, é diferente do jeito que nós brasileiros, que os americanos, que os franceses, italianos cantam. Então, assim, nós também não podemos julgar, porque não é para nos agradar, é para agradar a Deus. Então, nós fazemos o nosso melhor para agradar a Deus, não para agradar os humanos.
Graças a Deus, né? Porque já pensou se Agradar fosse ser humano agradar? é difícil, viu? É muito difícil. Já você não consegue se agradar muitas vezes, como vai agradar aos outros? Nossa, isso é extremamente importante. E assim, muitas vezes você se olha no espelho e fala, eu não me agrado com o que eu vejo. Por que que você não se agrada? O cabelo não tá certo, tá errado aqui, ó. Você Tá, sempre o fio quer tá- mudar, exatamente, você sempre quer mudar. A pessoa sempre quer estar diferente. E com Deus é a mesma coisa. Se você sempre orou do mesmo jeito, querido Jesus, muito obrigada por esse dia. Peraí, mas e se seu dia não foi bom? Você está agradando a Deus mentindo? É verdade. Tem que ser sincero. No livro Caminho a Cristo, tem uma parte que fala sobre oração e fala que quando você conversa com Deus é como se você estivesse conversando com um amigo. E quando você conversa com Deus, não traz você até Deus até você, e leva você até Deus. Exatamente. Entendeu? Depois que eu li isso, eu comecei a orar de um jeito diferente. Porque você sempre orava aquela coisa, sabe? Senhor, me ajuda? Amém. Amém. Agora não, você chega e você tira todo o pesares do seu coração e fala, Senhor, eu estou precisando disso. Eu tenho problema com isso, sabe? Eu tenho a insegurança com isso. E Ele te ajuda. É uma diferença muito grande. É verdade. Você sabe que eu aprendi muito, você falou de oração, eu sempre escutava, se entregue totalmente, fale o que vai no teu coração, mas eu nunca conseguia. Teve um dia que eu comecei a orar, eu comecei a chorar e orar, chorar, orar. Aquela coisa aí eu pude perceber o que é uma oração, o que deve ser uma oração. E assim, para namoro, vamos fazer uma relação aqui. Você tem que ligar, então você usa o telefone. O que mais que dá pra gente fazer? Escreve carta. Escrever. Escreve E-mail, cartas. e-mail. E-mail. Hoje em dia. E-mail. Você dá um cartão. Você dá um cartão. Presente numa Visita. época especial. Você visita. O que mais? Vocês saem junto pra passear, Jantar. jantar. Mas eu acho também uma coisa Almoçar. que mantém, no caso, o namoro, é só o constante pensar naquela pessoa. Não importa onde você está pensando naquela pessoa. É esse ponto. Porque daí quando você vê ela, ou ele, entendeu? E você fala com ele ou ela, é diferente. Você começa, sabe, tem uma luz nos seus olhos. Que, Exatamente. uau! E pra Deus? A gente colocou relacionamento. E pra Deus, acho que dá pra gente orar. O que mais? Através da Bíblia, A Bíblia. através de pessoas ao nosso redor, nossos pais. Muitas vezes Deus usa os nossos pais para poder nos ensinar coisas e comunicar certas coisas através. Porque se você respeita seu pai, você está agradando A Deus. a Deus. O que mais? Acho que a lição da escola sabatina é importante. É bem importante. Muito. É muito importante, porque ele faz você estudar. Para você estar preparado para uma prova, você tem que estudar diariamente, ou pelo menos você tem que ir na escola. E é exatamente isso. Pelo menos. Você tem que ir, pelo menos. Né? E é a mesma coisa. Então, vamos colocar aqui. Bíblia, oração, conversar com Deus de maneira sincera. Conversar com outras pessoas, entrar e ajudar, fazer um trabalho missionário. Ir numa escola. Algo que você não está pensando em si mesmo, para os outros. Justamente. Trabalho assim que você vai lá ajudar. E, com certeza vai agradar não só a Deus, como as outras pessoas. Porque se você vê como Jesus viveu, ele viveu para os outros aqui na Terra. Não tinha nenhum sentido egoísta na vida de Jesus. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente deve fazer na nossa vida também. Isso é, assim, um dos fatores mais importantes. Só que para a gente chegar nisso, nós temos que passar por algumas partes. É um processo, né? É um processo. Não é fácil você agradar a Deus. Todo mundo, para fazer qualquer coisa para Deus, até quando a gente morrer, a gente vai ter coisa para fazer, né? Então, acho que são passos que a gente tem que caminhar. Você tem que ler a Bíblia, estudar a lição, conhecer a Deus. Você tem que... eu, por exemplo, cada vez que eu leio Salmos, eu gosto muito de Salmos e Provérbios. Cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa diferente. E eu já li Provérbios 5 vezes. E se eu for ler de novo, eu sei que eu vou ver uma coisa diferente. Verdade. E olha, Gi, eu acho que essa parte do processo é a parte mais difícil. Não sei se vocês se identificam com isso, mas para mim é muito difícil. Eu não sei se as pessoas, entendeu, lá fora também se identificam com essa questão. Você ter esse relacionamento diário com Deus. Não é fácil difícil. você acordar de manhã, entendeu? Depois que você foi dormir super tarde estudando para uma prova, acordar 6 horas da manhã para poder ler a sua Bíblia. Isso normalmente não vem naturalmente pra gente, infelizmente, por causa da nossa natureza pecadora.
Então, eu acho que assim, esse primeiro passo do processo é tão difícil, mas não é impossível. Exato. Entendeu? Eu acho que é uma coisa que a gente tá... Como é que eu posso explicar? A gente sabe que o problema está ali e a gente tem que começar a lidar com isso, pouco a pouco. E é com a tua oração, aí você volta ao processo novamente. Exatamente. E tentando ter aquele relacionamento com Deus diariamente, porque se você tem aquele relacionamento diariamente, vem a ser um hábito, como você estava falando antes. Exatamente. Vira um hábito. E depois que vira um hábito, é uma coisa mais natural para você. É. E aí as coisas vão se deslanchando. É difícil, imagina, você tá no seu dia a dia, aí no trabalho teu chefe vem e fala uma coisa, e você tem a vontade de fazer o quê? Né? Não vamos... Não vamos nem comentar Não nisso, né? vamos nem comentar, não precisa. Você respira fundo. Às vezes você está no trânsito, uma pessoa te fechou, às vezes você pegou o ônibus, choveu, você está molhado, você tem que ir para a faculdade, você tem que estudar, tá o trânsito, deu tudo errado, você não tem dinheiro aquele mês, não tem como você pagar a conta. Como eu, miserável que sou, vou poder agradar a Deus, sendo que nem eu me agrado, né? É um processo que você falou, é muito difícil, mas a gente tem que começar. E eu acho que para a gente começar, o mais importante é pedindo a Deus. Quando você pede uma coisa, Deus te dá. Você tem que reconhecer aquela necessidade, né? Você tem que reconhecer que você é fraco, que você é carente e que você precisa. Então, a partir do momento que você ora e fala, Deus, eu quero te agradar, não sei por onde começar, não sei o que fazer, me mostre. Mas eu quero, tem que Me ter, ajuda, tem que mas ter eu vontade. Exatamente, porque Deus te respeita, né? Ele te respeita. Eu acho que tudo que a gente faz, ajudar o próximo, cantar, estudar, trabalhar, tudo isso agrada a Deus. Só que se a gente fizer da forma que sempre respeite ao próximo, leve a mensagem e assim por diante. E com o coração também, né, Gi? Porque muitas vezes Com a gente coração. pensa, a gente fala, eu vou fazer estudos bíblicos, eu vou cantar numa igreja, entendeu? Eu vou... Qualquer seja o seu dom, qualquer seja aquele dom que você tem, se você não faz com o coração, se você não faz com motivo real, é sem significado, sem sentido, sem uso, vamos colocar dessa maneira. Porque Deus não está pedindo só para você poder mostrar seus talentos. Eu sei cantar, eu sei cantar bem, é isso. Não, não é isso. Essa não é a proposta. Exatamente. O nosso programa chegou ao fim, infelizmente. E se lembre, dirigir a sua vida faz Deus sorrir.